Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. No nosso encontro de hoje, nós vamos continuar falando dos aspectos voltados para a redação, beleza? Sabem que é conteúdo constante, naturalmente fruto da prática de vocês, da necessidade de estar voltando, discutindo alguns elementos que infelizmente a gente ainda persiste em um erro ou felizmente alguns elementos que a gente já consegue avançar. Vejam que a discussão em torno das 5 competências que envolvem a parte de redação, ele é um conteúdo constante. Então tem hora que a gente foca mais em uma, foca mais em outra e como eu já disse, é um conteúdo constante isso aí para vocês, afinal vocês estão constantemente escrevendo. Mas vamos lá. Hoje especificamente eu venho falar com vocês sobre uma característica bem particular da redação do Enem, que é justamente para 3 elementos que devem estar presentes na redação do Enem, que são a tese, os argumentos e as estratégias argumentativas. Beleza? Vou repetir. A tese, os argumentos e as estratégias argumentativas. Com certeza essas palavras, essas expressões não são novidades para vocês. No entanto, a primeira pergunta é: vocês sabem diferenciar cada uma delas? Ah, Paulo, eu sei às vezes identificar, mas eu não sei dizer o que é. Então a gente precisa ter bem claro isso aí. Por quê? Que é a segunda minha maior preocupação. Esses elementos de tese, argumentos e estratégias argumentativas não são exigidos de vocês apenas na hora da prova de redação. Ou seja, vocês não têm que utilizar esses elementos só na hora de fazer a redação. Vocês utilizam esses elementos na hora que estão fazendo as questões, ou seja, durante a prova objetiva. Paulo, como assim? Porque vão aparecer textos, e vocês sabem disso, questões que vão ver, por exemplo, na construção do texto, o autor se utilizou de tal estratégia argumentativa, beleza? Para dar base, assim, a tal argumento e assim reforçar a ideia de... Ou seja, numa mesma assertiva, ele junta 2, 3 expressões. E são expressões que são comuns, naturais a vocês, que vocês utilizam e principalmente praticam efetivamente lá na hora da redação. Então, essa é a minha grande preocupação. Beleza? Então, para começar, tese, argumentos e estratégias argumentativas. O que é tese? Tese, vocês devem lembrar. Tese é aquela ideia principal. A minha ideia sobre determinado ponto. Algo que eu vou defender, né, ao longo do texto. Beleza? Um exemplo bem simples para vocês entenderem. Por exemplo, vocês querem dar uma opinião sobre um determinado celular. Eu pergunto, esse celular, gente, é bom ou ruim? Aí vocês dizem, é bom. Outros dizem que é ruim. Ou seja, aí já é a ideia que vocês estão defendendo. Isso vocês já vão pensando para os temas, viu, gente? É a mesma lógica. A partir do momento que vocês dizem que é bom ou ruim, que são favoráveis ou não são favoráveis, vocês já estão aí colocando a tese, a ideia de vocês. Agora, cabe a vocês agora trazer o quê? Argumentos. Paulo, me confundo bastante nessa ideia dos argumentos, da argumentação e estratégias argumentativas. Calma, respira. Os argumentos são justamente as justificativas. O celular é bom ou ruim? Ideia. Me dê os motivos. Por que ele é bom? Por isso, isso, isso e isso. Por que ele é ruim? Por isso, isso, isso e isso. Você é favorável a determinada temática? Você não é favorável a determinada temática? Então, por isso, isso e isso. Por isso, isso e isso. Ou seja, as justificativas, né? O porquê, você está respondendo o porquê. Por que eu sou favorável? Por que eu não sou favorável? Por que ele é ruim? Por que ele é bom? Ou seja, você está me dando as justificativas. Entenderam aí? Então, as justificativas são justamente os argumentos. Bacana? Parte teórica entendida. Paulo, e as famosas estratégias argumentativas? Não esquece o raciocínio. Tese é a ideia, os argumentos são as justificativas. Lá na hora da redação, vocês digam sempre muito, traga um repertório para comprovar o que vocês estão dizendo. Então, justamente, esse sinônimo que eu uso muito para vocês, repertório, são justamente as estratégias argumentativas. Justamente para que vocês não confundam com argumento e ainda a ideia de argumentação no sentido de opinião. Beleza? Mas não vamos fazer confusão. Tese é a ideia, é bom ou ruim? É favorável ou não é favorável? Por quê? Você está me dando agora os argumentos. Por isso, isso e isso. Bacana? Certo? Agora você vai trazer estratégias, repertórios para defender isso. E não é qualquer repertório, não é qualquer estratégia. Beleza? Aí lembra das repertórios e das diferentes estratégias. Paulo, como assim? As citações, os argumentos de autoridade, os conceitos, os dados estatísticos, as alusões históricas e por aí vai. Todas aquelas que vocês já dominam e que vocês conhecem. E algumas que eu aposto muito, por exemplo, trazer filmes, séries. Ou seja, eu estou usando um repertório. E uma coisa muito importante de lembrar é que esse repertório, essas estratégias argumentativas, na hora da redação do Enem, ela tem uma característica bem marcante. Não podem ser estratégias ou repertórios que
estejam limitados ao texto motivador ou que estejam no senso comum. Por quê? Senão a sua competência 2, ela não sobe, ela não atinge a nota máxima. É uma das características, né, da competência 2. Então, quando eu estou falando isso, você já começa a lembrar da característica da competência 2, que eu já falei lá em outros momentos. Tem que ter tese, desenvolvimento e conclusão. Lembram que eu falei disso? O seu texto tem que ter tese, desenvolvimento e conclusão. Então, se o seu texto já não apresenta uma tese, uma ideia que vai ser defendida, fica só constatando, apresentando, expondo, você aí não está deixando sua nota subir na competência 2. Depois disso, eu tenho que ter o quê? Justamente o repertório, as estratégias argumentativas. Se eu trago estratégias argumentativas e repertórios limitados ao texto motivador, minha nota na competência 2 ela não vai passar de 120. E ainda estou considerando que já tem uma tese. Então, se meu texto já não tem uma tese, a nota fica muito comprometida. Tem uma tese, qual é o próximo nível? Ter aí essa ideia das estratégias argumentativas. Você pode até trazer, parafraseando, obviamente, algo que já está no texto motivador, não tem problema, nós já conversamos sobre isso, quando vocês se utilizam do texto motivador justamente para parafrasear, dar força ao texto, no sentido da interpretação e mostrar que está entendendo o tema, isso é extremamente relevante. Mas lembra, tem que trazer algo diferenciado em cada parágrafo do desenvolvimento, justamente para a sua nota em relação especificamente na competência 2, no que tange a utilização das estratégias argumentativas, ela aumentar, senão vai ficar no máximo no nível do 120. Beleza, gente? Tranquilo? Então foi essa a primeira ideia. Tem que apresentar uma tese, as justificativas, que são os argumentos, e defender justamente essa ideia, não só com os argumentos, principalmente com as estratégias argumentativas, que eu sempre chamo a atenção de vocês e uso como sinônimo a ideia do repertório. Trazer um repertório diferenciado, E como nós já falamos em outras vezes, eu venho lembrar vocês aqui o seguinte: Paulo, eu sempre tenho dificuldade no repertório, beleza? Aí lembra, gente, é muita leitura, é muita prática que naturalmente você já vai assimilando cada vez mais esse repertório. E eu jogo para vocês sempre a ideia do o que é que eu estou lendo, o que é que eu estou estudando durante a semana, não está ficando nada, o que é que eu estou assistindo, uma série, um filme, uma letra de música, que são estratégias e repertórios que eu aposto muito, justamente pela facilidade de apreensão e a partir do momento que eu domino, eu consigo trazer com mais propriedade para o texto. E são justamente elementos muito válidos, aceitos tranquilamente na hora da redação. Beleza, gente? Tranquilo? Então vejam, competência 2, apresentar uma tese, os argumentos e as estratégias argumentativas. E ainda dentro das estratégias argumentativas, fruto desse repertório, como eu disse a vocês, lista as ideias. Em aulas passadas nós já falamos sobre isso. Lista as ideias, justamente, principalmente se você estiver naquele momento de dificuldade, para que você consiga organizar as ideias e não comece a se pressionar, a se frustrar, achar que não vai ter nenhum repertório, nenhuma estratégia. Você vai ter sim. Beleza, gente? Tranquilo? Lista ali as estratégias para facilitar que as ideias venham e você consiga registrá-las. E aí fica mais fácil de você identificar essa eu vou usar nesse parágrafo, essa eu vou usar naquela. Tranquilo? Feita essa parte teórica, essa discussão, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês. Na hora que você vai para a prova objetiva, essas mesmas ideias permanecem. Identificar a tese, identificar os argumentos, identificar as estratégias argumentativas, elas também permanecem. Só que não mais em redações estilo Enem. Aí eu vou ter os diferentes, variados estilos de texto, ou seja, os diferentes gêneros. Lógico que quando eu estou falando de argumentos, de estratégias e de tese, opinião, já puxa mais para a ideia de gêneros que dão esse caráter opinativo. Principalmente, vocês são muito cobrados na hora da prova objetiva com gêneros textuais que vão focar justamente nesse tom opinativo. Ou seja, é muito comum de aparecer no Enem os gêneros textuais, especificamente artigos de opinião, nos quais está muito mais explícito e claro esse tom de opinião e, naturalmente, de argumentos e estratégias para defender a respectiva ideia. Beleza? E para finalizar, uma coisa que eu chamo a atenção de vocês. O nosso texto que vocês fazem no Enem é dissertativo argumentativo. A ideia de argumentativo aí, gente, não é só necessariamente relacionada à ideia de argumentos e de estratégias. O argumentativo aí está associado à ideia de opinião. Então tenham muito cuidado. Quando eu falo que um texto ele é argumentativo é porque ele tem uma opinião, beleza? E tem essa ideia, às vezes, tem essa ideia de sempre gerar um ponto de vista. E lógico, para defender um ponto de vista, eu vou precisar de argumentos e estratégias argumentativas, mas dependendo do texto,
Pode ser simplesmente que ele lá tenha a opinião dele, mas não se utilize de argumentos e outras estratégias argumentativas. Vai muito do texto. Beleza, gente? Tranquilo? Então esse era o recadinho que eu tinha para deixar para vocês hoje. Um grande abraço, muito bom revê-los e até a próxima. Valeu!